Primeiramente, boa noite a todos que toparam participar desse evento um pouco diferente, tá? Proibidão de Inovação é aquele nome que eu dei a ideia, jurando que a Flavi não ia deixar eu fazer e ela comprou a ideia. Então, estamos aí hoje no Proibidão, tá? Vou dar alguns recados aqui antes da gente ir ao que interessa, beleza? Pensa num rapaz que ficou feliz, pessoal. Pessoal, meu nome é Denis Ferrari, para quem não me conhece, eu sou fundador e sou CEO da ASIS e meu LinkedIn completo vocês encontram nesse link. Se vocês buscarem por Denis Ferrari no LinkedIn, tem toda a minha trajetória, todas as iniciativas que eu estou envolvido lá. Mas as 3 coisas principais que vocês têm que saber sobre mim: a primeira delas, eu sou professor, eu adoro aprender e adoro ensinar. Recebo muitos feedbacks que eu sou didático, mas também que eu falo demais. Então tem a ver com essa veia de professor, ok? Aprendi a programar e atuei 10 anos na área de tecnologia como programador e arquiteto de software. Fui muito bom nesse ofício e muito da minha forma de pensar vem dessa área especificamente. Pela área de tecnologia, eu acabei trabalhando em inúmeros projetos, alguns deram certo, outros deram errado, tá? Quando eu fui tentar desenvolver o meu projeto, como eu tinha visto muita gente errar, eu achei que eu não erraria, quebrei a cara e errei na inovação que eu fui tentar fazer. Mas aí eu entendi que eu precisava me especializar na parte de inovação. E entendi que existia uma ausência de uma forma de trabalhar a inovação que fosse uma forma prática e pragmática. Os últimos quase 10 anos, eu tenho atuado especificamente com inovação, ajudando várias startups, várias empresas e vários investidores a se conectarem de maneira produtiva, tá? O que a ASIS faz, tá? Para dar o resumo principal para vocês. A ASIS desenvolveu uma metodologia para trabalhar a inovação de maneira mais prática, mas nós ajudamos empresas a resolverem seus desafios estratégicos através da inovação. A gente conecta, né? A gente tem as pessoas, o know-how e o networking para resolver qualquer desafio estratégico de empresa, e uma dessas estratégias de solução é conectar as empresas com startups. Nós temos um programa de aceleração que nós mantemos desde 2016 e é um dos programas mais exitosos aqui do Espírito Santo, tá? 75% das startups mapeadas pela Liga no ano passado passaram pela ASIS. 25% das startups que estavam no ESX como expositoras. O ESX foi a 1 ou 2 finais de semana, né, meninas? Agora, o feriado e o evento quebrou um pouco a minha agenda. Mas 25% das startups que estavam lá expostas passaram pela ASIS. Então, isso mostra um pouco a relevância do trabalho que a gente vem fazendo, tá? Dentro desse tempo, a gente já atendeu a grandes corporates, a gente já atendeu a várias startups exitosas, a gente já atendeu a várias empresas pequenas e médias a trabalhar em inovação, e a gente atua em parceria não só com investidores associados diretamente, como os principais clubes de investimento, como Anjos do Brasil, Bossa Nova, Fair Angels, dentre outros, tá? Então a gente tem um track record aí de quase 10 anos de inovação prática com algumas marcas que ou se construíram usando nossa metodologia ou usaram a nossa metodologia para se transformar, beleza? Se você tiver uma empresa e quiser ajuda para resolver um desafio estratégico ou fazer mais inovação, conta com a gente. E se você tem uma startup, você também pode contar com a gente. É com esse repertório que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Quais são os meus objetivos aqui hoje com esse formato de evento e por que é importante para mim que esse evento funcione hoje, tá? E eu vou precisar muito da ajuda de vocês para que esse evento funcione. Meu objetivo é tirar todas as dúvidas de vocês, que nem sempre a gente tem um fórum seguro para perguntar. Então a gente vai ter 2 canais de dúvida. Você pode perguntar de maneira pública aqui no chat, fica à vontade, mas a gente também vai liberar um canal para que você possa fazer uma pergunta que só a gente vai ver aqui a pergunta. A gente não sabe quem fez cada pergunta, tá?
Mas, se você tem vergonha de perguntar, ou quer saber alguma história de bastidor, ou quer saber especificamente alguma coisa, mas não quer se identificar, a gente criou esse evento para isso, tá? Depois que, à medida que a gente for respondendo, se alguém quiser complementar as respostas que eu ou meu time der e tiver alguma história para contar também, fiquem à vontade. A gente está aqui para criar um momento de troca, para ouvir também os relatos de vocês, tá? E superar a timidez com relação a alguns temas. Importante colocar, gente, não existe pergunta básica e não existe pergunta proibida, tá? O que vocês perguntarem, a gente vai responder, tá bom? Eu tenho aqui tanto a Flavi quanto a Nana para me podarem. Eu prometo contar todos os milagres, mas não vou, obviamente, contar os santos, tá? Mas estou aqui para responder a qualquer coisa que vocês queiram saber, tá bom? Como inovação é sobre pessoas e como são as pessoas que lideram, compram e financiam a inovação, quanto mais transparente nós formos nos desafios dessa jornada, mais efetiva ela vai ser. E a minha principal questão com relação ao ecossistema de inovação é que nem sempre nós conversamos de maneira transparente sobre tudo. Meu papel aqui hoje é conversar de maneira transparente sobre as dores, mazelas e benefícios de inovar com vocês, tá bom? Então vamos diretamente ao que interessa, né? O que você pode, como que você pode fazer sua pergunta, como eu coloquei aqui? Se você estiver olhando no celular, você pode escanear esse QR Code, você vai ter um campinho, um formulário para você poder fazer sua pergunta. É só esse formulário, não tem rastreio, não tem e-mail, não pede nada, tá bom? Ou você pode colocar qualquer pergunta aqui também no grupo do chat. Se você colocar no chat, todo mundo vai ver. Se você usar o canal, ninguém vai ver, tá? A Nana vai colocar o link aqui no nosso chat também, para quem tiver no computador, só clicar e poder fazer a sua pergunta, tá bom? A Nana botou aí, ó, exis.link, quero aprender hoje. Bota aí a pergunta que você quiser que a gente vai puxar o bonde. Fala, Flavi. Eu tenho uma primeira pergunta. Você sendo desenvolvedor, você garante que a pergunta vai ser anônima? Garanto. Até porque só tem um campo e o Typeform não... O Typeform não tem todas as funções que... Então, tá. É porque caso eu queira perguntar alguma coisa assim sobre, né, sobre o CEO da minha empresa, alguma coisa assim, eu preciso saber se eu vou estar segura, entendeu? Depois desses anos de relacionamento, não tem nada que você pergunte que eu não saiba que é você que está perguntando, Flávio. Vai, né? Eita, exposição, gosto. Vamos lá, galera. Nós conversamos antes sobre isso, você não me exponha. Aham. A Flavi veio para mim hoje. A Flavi veio para mim hoje pedir especificamente para eu não comentar alguns assuntos bem específicos. Olha lá como é que a testa dela já tá vermelha, já achando que eu vou comentar. Eita! Eu vou te mutar também, Denis. Fica tranquilo, minha palavra. Vai ser a primeira vez que eu tiro você da sala, hein? Ih, cadê o povo perguntando? Tô curiosa. Vamos lá, galera. Mandem suas perguntas. Mandem suas perguntas. Não chegou nenhuma pergunta aqui ainda. Posso abrir, então, já que o pessoal tá tímido? Tranquilo. Mas eu vou falar aqui no microfone mesmo. A minha vai ser expositiva. Ih. Perrengão com sócio. Sócios que estão desalinhados. O que fazer? Como resolver? Se já deu a treta? Se eles já estão desalinhados? Já deu treta, estão brigando. E aí, como é que a gente resolve? Resolver resolver uma questão muito relativa, né? Mas vamos lá. Quando a gente está falando de sociedade, a gente precisa ser muito transparente e colocar na mesa o que é o que o nosso advogado fala que é deal breaker, né? O que é quebra de negócio ou relacionamento. Os sócios, eles têm que compartilhar de maneira muito clara uma visão de futuro, eles têm que estar querendo ir para o mesmo lugar, e eles têm que combinar nos valores e nos caminhos. E nada pode ser falado sem ser necessariamente documentado, tá? Então, assim, se a treta já começou,
tem que ter uma conversa muito sincerona do que cada sócio espera, tá? Do que cada sócio espera do futuro do negócio, o que cada sócio espera realizar no negócio, e o que tem que acontecer para que essa relação perdure. O que cada um aceita, o que cada um não aceita, como que cada um vai ser cobrado e o que acontece se alguém não entregar o que foi combinado. É negócio. Por mais que você comece um negócio muitas vezes com alguém que você gosta, que seja seu amigo, todo sócio tem meta e todo sócio, se não cumprir a meta, tem que ser desligado da sociedade, sem necessariamente ônus aos envolvidos. Juan tá colocando ali que o link não está abrindo, está dando formulário fechado, por isso que o senhor não está recebendo perguntas. Eu não fechei formulário. Espera aí. Vou resolver isso em 1 minuto. Quer que eu resolva aqui? Dá uma olhadinha aqui. Pessoal, segura aí que a gente vai... Se alguém tiver alguma aberta, que pudesse ser aberta, não sei se o Denis consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, mas a gente pode tentar. Gostaria muito de ver esse experimento aí. Tá. Pode perguntar aí, Domício. Pode perguntar por aí. O que é inovação? Essa eu vou deixar para Flavi. LED, olha lá, ele não consegue fazer ao mesmo tempo. Vamos lá, Domício. Diógenes, eu vou tirar você da sala se você não ficar quieto, hein? Domício, a gente coloca aqui dentro do fluxo, né, dentro da metodologia da ESES, inovação, e quando você parar para observar de modo geral, inovação é descobrir uma oportunidade, transformar um problema em oportunidade para resolver, né? Então, quando a gente para e pensa naquelas inovações que a gente mais está habituado, esse é o Jorge, pessoal, um Uber da vida, um Airbnb, todos eles são inovações e eles partiram da descoberta de um problema, né? Tem um problema, qual que é o problema do Uber, que o Uber resolve? Todos os problemas que a gente tinha com táxi, né? Todos os problemas que a gente tinha com táxi. Qual é o problema que o Airbnb resolve? Os problemas de vou num evento, todos os hotéis da região estão lotados, e aí, onde é que eu vou ficar? Né? Então, a inovação, ela parte da resolução de um problema, enxergar um problema como oportunidade para resolver. Aí a gente cria uma ideia para resolver aquele problema, aquele desafio, valida essa ideia no mercado, transforma essa ideia em algo robusto que as pessoas queiram de fato comprar, né? A gente entende, poxa vida, não é só um achismo meu, de fato, isso aqui pode dar um negócio, as pessoas querem comprar, as pessoas estão comprando, aí eu vou partir para o desenvolvimento, vou investir dinheiro no negócio, mas é tão simples quanto. Inovação é descobrir uma oportunidade, transformar um problema em oportunidade, né? E tem uma pergunta bem interessante aqui, hein? Voltou o formulário, pessoal? Tá tudo ok? Ainda não, só um minutinho. Ju! Voltou. Juliana Binda está aqui com a gente, Denis. Ei, Ju, boa noite. E ela veio botando fogo no parquinho, hein? Ecossistema e egossistema. Como estourar essa bolha. Gosto de você, viu, Ju? E ela nem pôs no anônimo, ela já jogou diretão. Ju, eu vou te falar o seguinte, o grande problema da gente, o grande problema do... Aqui eu vou ter que estourar a bolha para quem não trabalha com inovação, tá, gente? Ecossistema a gente chama quando as pessoas que ajudam os empreendedores acabam competindo e não colaborando por ego ou por busca de protagonismo. Então, o que acontece? Quando a gente pega qualquer cidade, você geralmente tem vários atores promotores de inovação. Isso isso acontece em toda cidade, você tem vários atores.
falando especificamente aqui do Espírito Santo, nós temos vários habitats de inovação trabalhando hoje. Você tem a Tec Vitória, que é nosso habitat de inovação mais antigo. Você tem a própria ASIS, você tem a FUCAP Hub, você tem vários habitats surgindo com múltiplas teses, tá? Então, o que deveria acontecer? O que é o certo, tá? Que cada startup seja um macacão de piloto que vários atores, vários atores tenham ajudado uma startup a se desenvolver, tá? Vários atores tenham ajudado a startup a se desenvolver. Por quê? Porque inovar, gente, é muito complicado para você fazer sozinho. Geralmente, o empreendedor que tem uma grande inovação, ele vai precisar de toda a ajuda possível para tirar aquele projeto do papel e fazer com que aquele projeto chegue aonde ele precisa chegar, tá? E aí entra o principal ponto. Se eu, enquanto ASIS, não ajudo uma startup porque ela, por acaso, está em outro habitat, ou um outro habitat não vai ajudar uma startup que está com a gente só pelo fato de estar com a gente, isso é um dos efeitos nefastos que a gente chama de ecossistema, tá? Via de regra, quanto mais startups de sucesso a gente tenha no ecossistema, novos empreendedores vão se inspirar nessas startups e vão começar a empreender, mais empresas vão estar aptas a confiar no mercado e contratar essas inovações, e mais investidores vão estar disponíveis, vão estar sensibilizados para colocar capital. Um projeto que dá certo aumenta a confiança no mercado como um todo, tá? Então, é muito mesquinho a gente não ajudar uma startup só porque ela não está necessariamente no nosso portfólio ou porque ela não é minha ou porque eu não tenho protagonismo de alguma forma, tá? Eu vou parar essa resposta por aqui. Se alguém quiser complementar, fica à vontade. Inclusive você, Ju, se você puder falar aí. Mas, assim, daria para ficar 1 hora só falando da problemática que é ecossistema aqui dentro, tá? Estamos falando aqui situado a partir, né, do Espírito Santo, mas a maioria dos ecossistemas das cidades tem esse problema em algum grau, tá? Isso não é exclusivamente uma mazela capixaba, não. Mais perguntas, galera? Mais perguntas. Quem quiser mandar aberto, pode mandar aberto. O link está funcionando aí. As meninas colocaram um link no... Ó, tem uma pergunta aqui interessante. Como validar e ter certeza que vale a pena? Certeza não faz parte do jogo, tá, galera? Certeza você nunca vai ter. O que você precisa fazer quando você tem uma ideia inovadora é reduzir as incertezas. Mas você nunca vai fazer com que a incerteza seja zero, tá? Então, e aqui é importante vocês entenderem que ninguém pode comprar certeza. Assim, a gente não vende certeza. O empreendedor nunca tem certeza que o negócio vai dar certo. A gente nunca vai ter certeza que o negócio vai dar certo e ninguém pode exigir certeza de uma inovação. Se é inovador, pode dar errado. Esse risco sempre existe, independente do quanto que você tenha trabalhado. Por quê? A pandemia matou quantos negócios que eram certos, que a galera achava certo que ia dar certo. Você não controla todas as variáveis para qualquer negócio. Para a inovação, é ainda mais complicado, tá? Reduzir incertezas é você sistematicamente entender quais são as principais hipóteses, as principais perguntas do seu negócio, respondê-las e avançar. A gente nunca sabe com 100% de exatidão
se um projeto vai dar certo, porque tem muita coisa que pode matar um projeto. Agora, o que a gente se pergunta sempre, sempre é: vale a pena continuar trabalhando nesse projeto? Vai depender das respostas que a gente obteve de campo e vai depender de como que o empreendedor está sentindo, como é que ele está atuando nesse projeto, tá? Legal. Tem uma interessante aqui também. Como falar com o meu CEO sobre abuso psicológico de um integrante importante e necessário na startup, sendo que são poucos funcionários? Eu tô rindo, porque eu juro que não fui eu, gente. Juro que não fui eu, tá? E... Flavi, Não vale Flavi? pergunta interna, galera. Flavi, Eu juro que não fui eu. isso, Pode ter sido outras amanhã, pessoas do time, mas não fui eu. amanhã é final de sprint. Aí tem reunião de resultados também para fazer isso. Tá? Beleza? Bom. Ai. Essa foi muito boa, mas não fui eu, não. Tá. Poderia ter sido, mas não fui, não. Repete a pergunta, Nana, porque de fato eu fiquei enviesado. Não, a pessoa está querendo saber sobre como ela vai falar com o CEO sobre o abuso psicológico que ela sofre de um integrante que é necessário no time, né? Uma pessoa importante e o time é pequeno. Tá, vamos lá. As relações têm que estar acima dos negócios e os valores têm que estar acima das relações. Então, por que isso é importante de ser dito? Se tem um membro do time, não importa a competência, que está quebrando o time ou integrantes do time, o CEO tem que saber disso. E aí, se você tem uma boa relação com a empresa, vale a pena você falar com o CEO. Se o CEO está cagando para isso, ele não coaduna com seus valores. Então, faz sentido que você saia da empresa. Tá? Aqui é importante colocar. Ninguém faz nada sozinho, tá? Ninguém faz nada sozinho. Mas ninguém é obrigado a ficar num lugar que não está se sentindo bem. Nenhuma empresa vale um AVC, nem a sua, tá? Nem a sua. Então, se você é membro do time, a empresa está te fazendo mal, você conversa com seu CEO e isso não de nada acontece, talvez o melhor seja você sair da empresa. Ficou bad agora, né? Climão. Eita, tá. Bom, vamos pegar um pouquinho mais leve, então. O Carlos colocou aqui. Joia, você viu aí, né? Carlos, caso de justiça, aí eu já não vou entrar, porque aí já não é necessariamente a minha área, tá? Mas, assim, abuso moral, abuso psicológico é um troço... Eu vou tomar o cuidado aqui com a minha próxima frase, mas eu vou dizer o seguinte. Se uma conversa não resolver, a melhor coisa que você pode fazer é promover a empresa a encontrar um novo talento e procurar uma outra coisa. Se a pessoa considerar que for caso de justiça, ela tem todo o direito de buscar os seus direitos, tá? Chamos. Espera aí, vamos lá. É possível Tá aqui, ó. desistir de um sonho? Vamos pegar um pouquinho do formulário. Tem pergunta no formulário? Tem sim. Eu tô esperando a Nana vai ler, eu não vou nem olhar aqui para ficar focado. Eu tô olhando aqui, eu tô com elas todas aqui. Conforme for respondendo, a gente vai trocando. O Juan mandou aqui, o que difere uma startup de uma empresa tradicional? Beleza, vamos lá. Mas tem uma pergunta aqui antes. Ó. É possível desistir de um sonho? Vou colocar aqui no chat especificamente. Tem duas dimensões aí nessa pergunta, tá? Tem duas dimensões aqui nessa pergunta. Primeiro, a gente confunde às vezes a forma com o propósito.
Geralmente, o sonho de alguém é mais um propósito e a empresa é uma forma de atingir esse propósito. Desistir de uma empresa não é necessariamente desistir do seu propósito. E isso é importante diferenciar, tá? Se você, por exemplo, tem o sonho de montar uma empresa que ajude na educação de crianças pobres, a forma como você está fazendo isso hoje é só a forma como você está fazendo isso hoje. Seu propósito é maior. Se a empresa não está funcionando, você pode trocar o modelo, você pode trocar a solução e se manter no propósito. Desistir de um sonho, se ele de fato for um sonho, eu não acho que você deve desistir. Agora, desistir de um modelo de negócio que não está funcionando é o mais importante de você fazer para que você não se machuque e para que você possa, em algum momento, encontrar a forma certa de atingir seu propósito. Mas é sempre bom separar o que é o propósito, o que é a sua missão e o que é o negócio. Não é produtivo misturar essas duas coisas. Um é o meio de você fazer o outro. Se esse meio não estiver funcionando, você pode trocar o meio. O Juan botou aqui, o que difere uma startup de uma empresa tradicional? Uma empresa tradicional, ela não tem um compromisso de crescer de maneira escalável e repetível, tá? Uma startup, ela tem 3 características que diferem ela de uma empresa tradicional. Ela geralmente é uma grande inovação, ela é 10 vezes mais inovadora do que as soluções existentes no mercado. Ela geralmente consegue crescer mantendo a qualidade do seu serviço, independente de quantos usuários ela atenda, e ela consegue crescer sem que o custo cresça proporcionalmente ao aumento do faturamento. O crescimento, o faturamento cresce, mas o custo estabiliza. Então, uma startup ela tem essas 3 características, tá? O Domício perguntou como é que é feito o valuation de uma startup. Vou aproveitar que tem uma outra dessa aqui também, né? Tem mais gente que quer saber como é feito, também tem gente que quer saber o que é valuation, captação de recursos. Tá. A gente chama de valuation quando uma startup vai buscar investimento, o processo de buscar investimento consiste em você vender um pedaço da sua empresa para captar um valor de um investidor. E aquele investidor fica com um pedaço pequeno da sua empresa. Qual é o problema dessa equação? Quanto que vale a empresa para você saber quanto é que vale esse pedaço, tá? Então, valuation são formas de você chegar em quanto que vale a empresa para você saber o valor justo de quanto que você vai ceder o pedaço para um investidor, tá? Esse é um ponto. Como que é feito o valuation? No Brasil, existem 9 técnicas para calcular valuation, e essas 9 técnicas, elas são utilizadas em diferentes momentos da jornada da startup, porque elas funcionam melhor em alguns níveis de maturidade. Se a sua startup está muito no início, é uma coisa muito complicada de você, de fato, fazer o cálculo do valuation por você, tá? A gente tem algumas técnicas para poder entender quando que o valor de uma startup está entre 1 e 3 milhões, porque quando a sua startup está valendo entre 1 e 3 milhões, é o momento ideal de você fazer uma captação anjo, de buscar um investimento anjo. Só que se a gente tem 9 técnicas de valuation, é porque mesmo a galera de contabilidade, finanças e negócios não determinou uma única forma de obter essa resposta, tá? Não, Cláudia. O que eu falei entre 1 e 3 milhões é o valuation. Dá para você identificar quando que a startup está nessa faixa, tá? O faturamento, o time, o modelo de negócio, o potencial de crescimento, o momento de mercado, tudo isso são variáveis que são utilizadas para poder calcular o valuation. Quando eu falo que são 9 formas, gente, aqui é importante colocar, a gente se relaciona com vários fundos de investimento e clubes de investimento. Se a gente apresenta a sua startup para a Bossa Nova, ela vai usar um racional de como calcular o valor da sua startup.
Se a gente apresentar vocês para anjos do Brasil, eles vão apresentar um outro racional, tá? Não é certo ou errado, é porque no começo de um negócio você tem muito pouca informação. Por exemplo, você sabe o valor das empresas na bolsa porque cada ação é cotada todo dia, tá? Então, o Jorge está perguntando aqui, quem faz esse cálculo e que tipo de profissional? Jorge, quem faz, tem empresas especializadas em fazer esse tipo de cálculo. Aqui no estado, por exemplo, você pode contar com a V3 assessoria que eles fazem esse tipo de cálculo, aqui no Espírito Santo, tá? Tem uma ferramenta que... Oh, meu Deus do céu. Flavi, você lembra o nome da ferramenta que faz cálculo de valuation que eu sempre indico? E Jeová fez o favor de tirar da minha cabeça agora? Eu tô com aquela que não deve ser nomeada na cabeça. Tá. Caramba. Eu vou lembrar, assim, é sempre bom procurar uma empresa que faz cálculo de investimento. Se você estiver fazendo um round um round depois de anjo, isso sempre é um debate, tá? O que eu recomendo a vocês? Que sempre tenha uma visão de vocês para confrontar com a visão que virá do investidor, do clube, do fundo que vocês estão negociando. Vocês sempre têm que ter o valuation pela perspectiva de vocês para confrontar com o valuation que vai ser calculado na perspectiva do outro. Tá? E aí, gente, é uma negociação. Geralmente, como toda negociação, vocês se encontram no meio. Tá? Eu estou usando a V3 aqui como referência porque ela é uma empresa que a gente confia. Mas até o Equidan, obrigado, Jeová. Equidan é o nome da ferramenta. A gente gosta do Equidan porque o Equidan, das 9 formas de fazer cálculo, ela pega 5 formas de fazer e faz uma espécie de média ponderada. O Equidan foi utilizado para fazer o valuation da Uber e de várias startups do Vale do Silício, tá? E ela utiliza variáveis de economia local para poder fazer esse cálculo. Então, para vocês entenderem, investir num negócio nos Estados Unidos é diferente de investir num negócio no Brasil. A gente tem um rating de risco maior, que a nossa economia não é igual, não é uma economia de primeiro mundo. O Equidan já calcula essas variáveis e te entrega um racional, tá? A gente mede todo ano o valor da ASIS pelo Equidan, e isso é a base para entender esse indicador de valorização, tá? Agora, sempre que a gente vai falar desse valuation com alguém, eu tenho que fazer a defesa desse valuation. Então, não achem que você entregar o relatório, a discussão acaba. A discussão começa a partir daí, tá? Sempre há uma negociação para entender quanto é que vale o pedaço que você está querendo vender para investidor, tá? Mais perguntas, Nana? Sim. Tem duas que se complementam aqui, né? Uma que está perguntando o que você pensa sobre sociedade familiar e funcionários que são da família, e se a sociedade com a esposa dificulta o investimento. Isso aqui é até um debate nosso. A gente tem alguns investidores que não investem em casal, mas aí, gente, aqui é importante vocês entenderem, tá? Investidor é uma pessoa e toda pessoa pode estar errada ou falar bosta, tá? Não é porque a pessoa tem dinheiro, tem cabelo branco ou teve sucesso lá atrás que tudo que ela fala vale ouro. Se cabelo branco fosse sabedoria, o Stênio Garcia não tinha feito aquela merda que ele fez, aquela harmonização facial lá essa semana. Para, tem limite, tem limite. Tá bom. Tá gravado, pelo amor de Deus. Não faz isso. O Stênio Garcia não tem cabelo quase, então não entra nessas regras. Você viu a cara dele como é que ficou? Você entende? Vi. Você entende o meu ponto para falar que não é. Denis, Cabelo família, branco não é sabedoria. Casal, pode ser sócio? Foca. Então, aí vamos lá. Se você... a gente não vê problema em casal empreender junto. Só que é uma situação, depende muito da maturidade das pessoas do casal, como tudo na vida, tá? Tem gente, a Insider, por exemplo, que é uma marca
que patrocina vários podcasts, ela é tocada por um casal. E os dois estão tendo sucesso, a Insider tem sucesso, vocês vão achar vários cases de sucesso. A dificuldade que vocês podem ter empreendendo enquanto casal é a avaliação subjetiva de algumas pessoas que vão achar que isso não é bom para o negócio, tá? Então, se você quer empreender em casal, mas você quer trazer outras pessoas para o negócio, é de sua responsabilidade blindar o negócio de eventuais problemas do casal. Então, assim, beleza, se vocês se separarem, o que acontece com o negócio? Isso é um risco. E a percepção de risco é que afasta o investidor, tá? Família, amigo, depende da sua família. Eu não empreenderia se eu estivesse na família Nardoni, sacou? Ou na família Ioki, ou em outras famílias nesse sentido. Agora, sim, tem várias empresas de muito sucesso que são empresas familiares. O Grupo Águia Branca é uma empresa familiar, o Grupo Silvio Santos é uma empresa familiar. A questão não é se ela é da família, se as pessoas da família trabalham ou não. É se a gestão é profissional. Então, a gestão sendo profissionalizada, a empresa familiar tem as mesmas chances de chegar onde uma empresa profissional chega. A questão é administrar egos e conflitos da família, tá? Tem uma série que acabou de encerrar na HBO chamada Succession, tá? Que mostra muito das tretas de se empreender em família, numa família muito rica de uma empresa muito grande, tá? Então, recomendo lá, quem não viu, busca por Succession, Sucessão, que é muito legal essa série, tá? Legal. E, Denis, qual conselho você daria para quem concluiu a graduação na área tecnológica, por motivos pessoais teve que dar um tempo e ficar em outra área, mas agora voltou para a área de TI, mas não sabe para onde ir e o que fazer? Teve uma grande amiga minha que falou uma vez que às vezes não importa o que você vai fazer, mas vai importar com quem que você faz. Então, eu sugeriria, se você não sabe para onde ir, ajuda alguém que você acredita a chegar lá, tá? Nem sempre a gente tem claro qual é o nosso caminho, tá? Nem sempre a gente está pronto para liderar uma empreitada, mas quando a gente sente que a gente não está pronto para liderar, o melhor que a gente faz é seguir a liderança de alguém que a gente admira e respeita. Então, se eu fosse você, eu procurava uma empresa, uma pessoa que eu respeito, para seguir até que o meu propósito, o meu caminho ficasse mais claro, tá? Ninguém faz nada sozinho. Ou você está ajudando alguém a fazer uma coisa relevante, ou você está fazendo alguma coisa relevante buscando a ajuda de alguém. Legal. Na sua opinião, acha que os fundos treinam corretamente seus analistas? Eles que geralmente chamam com as startups, você manda o pitch no site, etc. Na minha opinião, acho eles bem despreparados. Já falei com alguns. Tem para tudo. O maior problema... Gente, assim, sendo bem transparente com vocês, tá? Como é o propósito do evento. Eu já conversei com mais de 3 mil empreendedores. Eu avaliei, Denis, mais de 3 mil negócios individualmente. Fora o que a ASIS fez. Tá? Fora o que a ASIS fez. E as meninas sabem que todo dia eu acho que a gente pode melhorar um pouquinho. Então, assim, o maior problema no mercado de capital é que, na verdade, o maior problema do ecossistema de inovação é que, geralmente, quem está trabalhando ali nunca empreendeu e nunca atuou no chão de fábrica do ecossistema. E aí entra o ponto. O mercado de capital só vai olhar número, nunca necessariamente empreendeu, e tem muito mais certezas do que visões. Então, uma visão correta do que é empreender, do que é... Nunca calçou esses sapatos. Então, muito do despreparo vem da falta de vivência, da falta de... E aí, quando eu estou falando vivência,
seja a vivência empreendedora, seja uma vivência de conviver com empreendedores, tá? E seja de fato de fazer treinamento. Porque, assim, as meninas sabem aqui, eu hoje não faço tantas análises de ideia como eu fazia quando a gente fundou a ASIS. Mas cada vez que eu vou ouvir o empreendedor, e aí eu não estou falando isso para exaltar a gente, não, mas assim, tem método para você poder fazer uma análise de uma ideia independente de nível de maturidade. E a maior parte das pessoas fazem isso sem método, sem processo, com muito achismo, com pouca ciência, com pouca empatia, tá? Eu não vou generalizar, porque tem muita gente boa, mas tem muito despreparo dentro desse mercado, tá? Principalmente quando você vai conversar com um fundo, você está conversando quase... O seu gerente de banco não necessariamente consegue te dar a melhor dica de investimento, tá? Então, assim, o analista financeiro nem sempre vai conseguir fazer a melhor análise de negócio. Ele pode fazer uma parte educada, mas eu não confio que seja 100%, tá? Respondido? Acredito que sim. Se tiver mais dúvida, manda de novo cá no formulário que a gente responde. Eu pergunto de novo. A Cláudia perguntou aqui no chat que livro você indicaria para esse método? A gente desenvolveu uma... Assim, vamos lá. Vamos ser bem... Deixa eu ser bem objetivo aqui, tá? Quando a gente faz uma análise de ideia, a gente tem que analisar 3 coisas essenciais num projeto, tá? A gente tem que analisar a ideia, a gente tem que analisar o contexto daquele empreendedor e a gente tem que analisar a jornada futura daquela ideia. E você analisa isso sempre num viés do seu repertório. O que eu estou querendo dizer? Mesmo que você use a mesma técnica, se eu faço uma análise, eu posso focar num ponto. Se a Flavi faz uma análise, ela pode focar num outro ponto, porque a gente tem repertórios diferentes. A técnica aproxima, mas a vivência, a individualidade sempre reina. Eu posso dar mais importância a alguma coisa porque eu sou da área de tecnologia. A Flavi vem de outra área. Então, ela pode evidenciar... A Flavi vem da área de comunicação. Então, talvez o que ela enxergue como ameaça seja mais ligado ao repertório dela do que eu. De qualquer maneira, quando a gente está analisando uma ideia, eu estou analisando problema, solução, fontes de receita e os resultados do projeto, comparado a outros projetos similares. Quando a gente está analisando o contexto, a gente está analisando o empreendedor, o time e os recursos que eles têm para poder tirar aquele projeto do papel. Quando a gente está analisando a jornada, a gente está analisando a dificuldade de validar, buscar investimento e desenvolver esse projeto, tá? Exemplo de avaliação de jornada. Projetos B2C têm muito mais dificuldade de conseguir investimento no Brasil do que projetos B2B, tá? Quase 70% das rodadas do ano passado foram para negócios B2B, para vocês terem uma ideia. Então, assim, isso é uma coisa que precisa ser falada para o empreendedor. Se ele está empreendendo em B2C, ele vai precisar de mais dinheiro, mas ele vai ter mais dificuldade de conseguir esse investimento. Então, é isso que a gente chama de análise de jornada, tá? Deixa eu só contribuir aqui com a Cláudia. Cláudia tem 2 livros que eu gosto muito, na verdade é o mesmo, né? Tem o volume 1, volume 2, livros bons para repertório, tá? Que é o Oportunidades Disfarçadas. Quem é de casa aqui sabe que eu falo desses livros, todo dia eu falo pelo menos umas 2 vezes. Oportunidades Disfarçadas, porque são vários e vários, dezenas, talvez centenas, nunca parei para contar, de cases curtíssimos, tá? Uma página e pouquinho, de empresas, de negócios, como eles começaram. Então, assim, para gerar repertório, esses livros são maravilhosos. Oportunidades Disfarçadas. Tem o 1
e tem o 2 também. São livros mais recentes, então tem encontra fácil, encontra na Amazon, mas são ótimas. Coloquei aqui para poder ótimos ver livros. também. Valeu, Nanda. Vinícius, antes de fazer a sua, eu vou fazer uma que está aqui, que chegou várias parecidas. Então, para que uma elas se complementam, vou falar elas aqui. Ó, primeiro, toda aceleração tem investimento no final? E aí, se o cara tem dinheiro, vale trazer como investidor, mesmo se for de outra área? E quais os problemas o investidor traz para uma startup? Além de quem é acelerado pela ACES, é visto pelos investidores? E se toda aceleradora trabalha assim? É um combão de perguntas. Pô, mas eu vou precisar da sua ajuda aí para lembrar tudo, tá? Que eu já na me perdi, verdade né? nem todas se casam aí. Você fez um É do tema investimento. Depois eu que sou confuso, tá vendo? Tem uma palavra que se repete em todas, ela pegou e falou: olha, O tema a gente está falando de combão. investimento. Aqui que tem uma que está com essa parte Então, de vamos lá, aceleração. qualquer investidor vale? Só porque ele tem dinheiro vale? Não. O investidor ele tem que trazer 3 coisas essencialmente para o seu projeto, tá? O investidor ele tem que conseguir ser um facilitador, ou seja, ele tem que ter o know-how que o seu projeto precisa e o networking que o seu projeto precisa, além do dinheiro. Então é networking, know-how e grana. Para ele ser considerado, ele tem que ter essas 3 coisas. Para ele fazer bem para o teu negócio, o santo de vocês tem que bater. E aí é onde os maiores cases de fracasso de relacionamento entre empreendedor e investidor dão errado. Os primeiros investidores podem ser anjos, ou você pode ter, como a Flavie fala, dado o azar de ter buscado um anjo e o Lúcifer aparecer para você. Então, assim, acontece, tá? Tem investidor que entra no negócio e quebra o negócio. Então, esses 3 recursos e o santo bater é o ponto principal. Além de todo o cuidado em termos de contrato que você tem que ter nessa relação. Qual era a outra coisa, Nana? Quais os problemas que o investidor traz para uma startup? Quem tem sócio tem chefe. Se você tem investidor, deixa eu trazer uma coisa aqui específica desse mercado para vocês entenderem, tá? Gente, quando você tem um negócio que é uma startup e você está buscando investimento, o investimento ele vem com um compromisso. O negócio tem que crescer. Quando você está buscando investimento, você está assumindo o compromisso do negócio crescer. Por quê? Se a gente volta lá atrás, quando nossos pais e nossos avós compravam um terreno, eles compravam por 100, achando que aquele terreno daqui a alguns anos iria valer 1.000. Só que isso pode demorar 10 anos, isso pode demorar 20 anos. A startup, ela vai de 100 a 1.000 de 5 a 7 anos, idealmente. Tá? Tem startup que vai de 100 a 30 mil. Tem startup que quebra no caminho. Tem startup que vai de 100 a 300. Tá? O investidor ele está apostando na capacidade do líder e dele de fazerem o negócio crescer. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque a maior parte das problemáticas vem da gestão de todos as pressões envolvidas nesse compromisso. O investidor só ganha dinheiro se o negócio crescer e ele poder vender a participação dele depois. Então, se o negócio anda de lado, ou se ele entende que você não está trabalhando para o negócio crescer, o dinheiro dele, ele provavelmente não vai conseguir ter o máximo retorno ou o retorno que ele esperava. Então, gente, se você não está no momento de crescer, se você não tem uma tese de crescimento clara, não vale a pena buscar investimento. Porque quando você traz investidor, você está adicionando uma camada de pressão. Tá? Você está colocando mais pressão sobre o negócio.
daqui para frente o negócio só pode crescer. Mas isso não é só investidor. Quando você traz time, o time também tem uma expectativa. Cada pessoa tem uma expectativa de crescer individualmente. Para que a pessoa cresça, a empresa tem que crescer para comportar o crescimento das pessoas que estão lá dentro. Ninguém faz nada sozinho. Mas quanto mais você envolve pessoas, maior é a responsabilidade e a pressão sobre os resultados. E todas as tretas que vêm é a má gestão de resultado. Não conseguir o resultado e esconder, não co-criar os caminhos para geração de resultado, ou simplesmente uma índole, má fé e antiprofissionalismo na relação. Tá? Então, assim, o foco do investidor, muita gente acha que quando você consegue investimento, caramba, consegui investimento, que maravilha. Não, começou seus problemas a partir daí. Tá? Você acha que ser pequeno dói, ser médio dói, ser grande dói, o negócio não fica mais fácil. Tá? Não fica mais fácil. E quanto mais clientes você tem, quanto maior é o seu time, quanto maior é o capital que você capta, mais responsabilidade você tem. Tá? Mais responsabilidade você tem. Qual era mais? Tinha mais coisa, Nana? Então, tem uma que, se toda aceleração, ela tem investimento no final. Não. Não tem. No caso da ASIS, a rodada de investimento a gente faz para os projetos em pré-aceleração. A nossa pré-aceleração termina com investimento. Não é a nossa aceleração que começa com investimento. Mas isso é o caso particular da ASIS, tá? Especificamente. Existem várias aceleradoras, ditos processos de aceleração, que não têm investimento. O Inovativa se coloca como um programa de aceleração e não tem investimento, por exemplo, para falar de um público, né? O Founders Institute tem um processo de aceleração e não tem investimento. Aí eu posso ir citando vários aqui, mas cada um faz de um jeito. Fala, Flavio. Deixa eu fazer um complemento. No fim do dia, quem perguntou, eu que já querendo burlar o sistema aqui. No fim do dia, a aceleração é, de fato, literal, é acelerar. Você não precisa necessariamente de dinheiro para acelerar o seu negócio, tá? Dinheiro ajuda, mas você precisa muitas vezes de conhecimento, know-how, apoio, né? Pessoas ali do teu lado. Então, tá com um programa de mentoria e você sair do ponto A para o ponto B mais rápido, porque você está tendo apoio, é uma forma de aceleração, tá? Então, o termo aceleração ele tem que ser observado com esse olhar de eu estou fazendo mais rápido. E aí, como o Denis falou, tem aceleradoras que dão o título aceleração só para quem teve recurso ali, quem pegou algum investimento. Mas acelerar, no fim do dia, todo mundo acelera. Todo mundo que se propõe, que de fato entrega isso, né? Você começou de um jeito e você está saindo de outro, melhor e mais rápido, está acelerando. E aí, deixa eu só complementar uma coisa aqui que a Flavia colocou. Não se fixem tanto. Gente, o melhor dinheiro para sua empresa é dinheiro do cliente. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Tá? Existem outras fontes de fomento que vocês podem buscar. FAPES, FAPESP, FINEP. Existem vários editais de fundo perdido que você pode financiar o desenvolvimento de novas tecnologias e não ceder uma participação da sua empresa. Dependendo do momento e da sua capacidade de geração de crédito, de caixa, você tem linhas de crédito especificamente para crescer. Gente, o dinheiro mais caro que você pode pegar é o dinheiro do investidor. Tem que ser muito estratégico, para valer a pena. Tá? Se não, dinheiro do cliente, dinheiro de fomento, linha de crédito, vai nessa ordem que eu estou falando. Dinheiro do investidor, às vezes, é a quarta ou quinta opção. Tá? As pessoas buscam, às vezes, no investidor, uma chancela
e só trazem, na verdade, problema para os seus negócios por ter buscado o investidor antes da hora ou ter buscado o investidor errado, tá? Vai, meninas, próxima. Beleza. Bom, eu vou aqui voltar na do Vinícius, que ele falou, até quando você pode fazer uma rodada de investimento? Pode chegar em um nível que a empresa nem é sua, nem é mais sua? Eu vou responder isso dizendo basicamente o seguinte, tá? Se o empreendedor perde muita participação da empresa, vai ficando difícil, vai ficando cada vez mais difícil captar. É normal que o empreendedor vá reduzindo, diluindo a sua participação à medida que novos investidores vão entrando. Só que você não deve, idealmente, para vocês terem uma noção, em 3 rounds de investimento, é normal que o investidor perca ali que o empreendedor ceda, tá? De 15% a 25%, teto de 30%, idealmente, tá? Em 3 rounds de investimento. Anjo, seed, indo para a série A. Se você já cedeu boa parte da sua empresa, provavelmente, boa parte da participação da sua empresa para outras pessoas, provavelmente você não consegue mais captar, porque como que novos investidores vêm? O empreendedor, ele só consegue se manter motivado se ele tiver uma participação maior. Então, quando ele perde muita participação no começo, o mercado aumenta muito o risco desse projeto. E aí geralmente não investe mais, tá? Então, assim, é normal que numa primeira rodada de investimento você ceda 10% de equity, numa segunda rodada você ceda entre 10% a 15% de equity, tá? Então, uma rodada anjo você cede 10%, uma rodada seed você pode ceder entre 10% e 15%, e aí você chega ali em série A tendo cedido 25%, 30% da empresa no máximo. Legal. E deixa eu complementar a pergunta. Quem cede? É a pessoa que perguntou ou é a empresa que cede? Então, a empresa cede, mas geralmente o que acontece é que as pessoas cedem proporcionalmente às suas cotas. E geralmente o fundador é quem detém a maior parte das cotas. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho 100% da ASIS, a Flavi tem 5% da ASIS e vai entrar um investidor, por padrão, desculpa, para entrar um investidor, eu vou ser diluído proporcionalmente e a Flavi pode ser diluída proporcionalmente. Agora, eu posso ter um acordo com a Flavi, já que ela tem uma participação muito pequena, de não diluí-la por 1, 2 negociações. Mas é normalmente, como é que fala? Proporcionalmente à diluição, tá? De acordo com o tamanho das cotas. o Jorge está complementando aqui também. Se existe uma média de valores captados por rodada. Tá. Geralmente, a gente está falando que uma rodada anjo ali... Aí, gente, eu vou falar assim, no Brasil, uma rodada anjo fica entre 200 e 300 mil, tá? Em uma rodada seed, fica ali entre 2 e 3 milhões. Só que cada fundo ou grupo ou projeto pode fugir um pouco desse padrão. É normal que a primeira rodada seja considerada uma rodada anjo e que ela fique nesse ticket, 200 a 300 mil. Tem gente que dá uma forçadinha, indo para 400 mil, para 500 mil. Aí existe no Brasil o golpe do pré-seed, tá? Não vou chamar de golpe não, mas vou chamar a cilada do pré-seed, tá? Tem uma razão objetiva para existir uma relação, etapa intermediária entre o anjo e o seed, e tem uma razão de mercado que o mercado se colocou, tá? Que é o seguinte, a Flavi botou aqui, não considerem as negociações do Shark Tank, porque ali não é só startup que vai, é negócio tradicional, e são outros racionais também, tá? Mas é normal que uma rodada que fique entre 500 mil e 2 milhões, até 2 milhões, seja considerado o que eles chamam de pré-seed, entre o anjo e o investimento seed, tá? Por que se criou essa rodada intermediária?
por duas razões objetivas. Tem startup que capta no anjo, queima caixa muito rápido, e se ela não fizer uma captação intermediária, ela morre e não chega no seed. Tá? Então, algumas negociações começaram a ser feitas nesse meio do caminho por conta dessa oportunidade, tá? Dessa necessidade da própria startup. E ainda tem uma outra coisa. Rodada seed, ela não é feita geralmente por anjos, tá? Ela é feita em parceria com fundos, tá? Só que um fundo, ele não pode capilarizar muito o capital. O que eu estou querendo dizer? O fundo não coloca um cheque pequeno. Ele geralmente vai participar, no máximo, em conjunto com investidores anjo. Então, pode ser que uma rodada, por exemplo, de 1 milhão, que é pré-seed, alguns investidores aportem uma parte, 500 mil, e um fundo aporte uma outra parte, 500 mil. Tá? E aí esse pré-seed foi um jeito também que os fundos encontraram de reduzir o tamanho do cheque, mas ainda manter o compliance dos seus negócios. Eles não podem chegar no anjo porque o risco é muito alto, mas eles também não podem colocar dinheiro muito pequeno porque a gestão disso, enfim, geralmente não atende às normas do estatuto de a tese do próprio fundo. Tá? Legal. O Rian perguntou aqui no chat o que eu não devo fazer e que a maioria faz em empreendimentos. Ouvir todo mundo e não ouvir ninguém. Ou não ouvir ninguém. Você tem que ser um as de limpar o ruído em volta de você. Tá? Se você está perdido, não sabe para onde ir, e você tem 3 bússolas e cada uma aponta para um lado, você continua perdido. Tá? Se você tem uma bússola, mas você não ouve essa bússola só, você está perdido por opção. Então, você tem que aprender a qualificar as pessoas que estão em volta de você. É o maior ativo que o empreendedor pode buscar. Quanto mais pessoas boas você tiver em volta de você, melhor. Porém, contudo, todavia, a bússola interna tem que apontar numa direção e o que não tiver em consonância com essa bússola interna é ruído. Você tem que limpar. Muito independente de quem esteja te falando o que for. Tá? A gente vive num mercado em que a gente dá autoridade às pessoas pelas razões erradas. Tá? Então, e aí eu volto à frase aqui, não é porque a pessoa tem dinheiro, tem cabelo branco ou empreendeu com sucesso que ela está certa sobre o seu negócio. Feedback é igual presente. Você pega e se você achar que faz sentido, você usa. Tá? É impossível que todo mundo esteja te falando uma mesma coisa e que você está certo e todo mundo está errado. É estatisticamente impossível. Mas também, se você ouvir o que todo mundo te fala e todo mundo está apontando numa direção diferente, você vai ficar batendo na parede e o seu projeto vai morrer no caminho. Então, assim, ouvir gente demais e não ouvir ninguém são os maiores erros do empreendedor. Tá? Quer complementar, Flávia? A gente olha muito, e aí eu vou falar aqui da Isis, tá? O que o Denis falou é muito importante, porque a gente olha muito aqui, muito mais o empreendedor do que o projeto. Tá? Às vezes, gente, uma pausa muito especial. A minha avó acabou de entrar. Tá vendo o negócio de empreender em família, como é que é problemático? Família da Nice. Olha lá, essa é minha avó, esse sapinho aí, ó. Ela é fã do Denis, não sei por quê. A gente olha muito mais o empreendedor do que o próprio negócio. Então, às vezes, o negócio é mais ou menos... A gente sabe que o negócio é mais ou menos, mas a gente consegue fazer, direcionar ali, ajudar nesse direcionamento, né? Agora, empreendedor que já se mostra muito reativo quando a gente vai falar... Eu não tenho tempo, 0 tempo para fazer o negócio. Como é que esse negócio vai dar certo? Isso também é importante, Denis, acho que é um complemento, que é entender se você está no momento de empreender. Porque não basta ter vontade. Gente, empreender é difícil, você precisa ter tempo.
Se você não tiver tempo para dedicar ao projeto, o projeto não vai se fazer sozinho. Né? Então, você tem recurso, não estou falando recurso de ter dinheiro, mas, poxa, se você precisar ficar ali um pouco mais, a tua família vai te ajudar, né? Você vai ter apoio da família para fazer esse projeto, apoio mesmo, tá? Não estamos falando de dinheiro, mas apoio para fazer esse projeto. Segura as pontas aí enquanto eu vou tocando do lado de cá, isso também conta bastante. E aí eu vou deixar até uma dica aqui. Tem um episódio do Inovação com Y, que é o nosso podcast, depois a Nana passa os links aí para vocês, o episódio 17, Wilson Calmon. Ali vocês vão ver muito do que a gente está falando, principalmente desse lado de pessoa. Tem uma pergunta aqui, boa pra caramba, que o Domício mandou aqui no chat, hein? Se a gente pode compartilhar algum erro que a gente cometeu, que a Isis cometeu. Tá falando de hoje, dessa semana, desse mês, Domício? Desse evento, que tipo de... Já começou aqui o link, né? O que marcou vocês aqui, ó. Pronto. Fique à vontade, gente. Aí, se vocês quiserem especificar mais que tipo de erro, mas... Cara, os erros que mais me marcaram, aí falando como líder, assim, os erros que mais me marcaram tem sempre a ver com aquela cobrança... gente, se você é líder, você sempre tem que se cobrar mais do que qualquer outra pessoa vai te cobrar, entendeu? E aí, assim, eu cometi alguns erros recentemente de saber que eu tinha errado e não corrigir rápido. E isso me custou caro. E quando eu tô falando custou, eu tô falando de grana, tá? Tô falando de grana mesmo da administração da empresa. Então, assim, isso é uma coisa que eu vou levar pelos próximos 3 anos me martirizando por esses erros. Tem outros que a gente vai corrigindo e tal. Eu tô falando assim porque... Eu tô falando assim... Mas, assim, gente, ninguém que estiver fazendo nada... Deixa eu especificar, tá? Empreender pode ser um puta de um malefício para sua mente se você não souber lidar com os próprios erros. Então, quando eu tô falando que eu vou me martirizar, eu sei onde é que eu errei, eu tô corrigindo. Mas, assim, você como líder não deve errar 2 vezes na mesma coisa, sabe? E aí você tem que ter alguns radares em volta de você para saber, para sempre checar se sua bússola interna está em consonância com a realidade. Então, por exemplo, todo mundo que está aqui do time tem liberdade de me falar se eu estou certo ou se eu estou errado no que eu estou fazendo. No que eu estou fazendo ou o que nós estamos fazendo em conjunto. Obviamente que tem uma pessoa específica do time que me fala todos os dias que eu estou fazendo alguma coisa errada, e algumas pessoas são mais delicadas nesse ponto, sabe? Mas eu sempre entendo que a melhor bússola da liderança são as pessoas que estão à sua volta. O seu time, quem está tocando bumbo junto com você. Eu converso todos os dias com os meus sócios. A gente tem alguns sócios minoritários aqui que eu trouxe para o negócio justamente para ser uma bússola de gestão. Eu trouxe gestores muito melhores do que eu para avaliarem o meu modelo de gestão e a gente formou um conselho. E, além disso, toda semana eu almoço com pessoas diferentes para poder compartilhar minhas dores e saber o que eu poderia estar fazendo diferente. Então, eu estou compartilhando com vocês 3 bússolas assim. Mas teve um episódio de... tem um episódio de How I Met Your Mother que essa série terminou, uma série muito boa, 10 temporadas. E tem uma cena dessa série que ela me marcou não pela razão da série. É basicamente o seguinte: o pai está dirigindo o carro numa estrada escura e como a estrada está muito escura, ele não está vendo tudo que está à frente. E aí o filho que está atrás fala assim: caramba, papai sempre sabe para onde ir. Como que você... Poxa, pai, como que você sabe para onde que você está indo, né? E aí, vários anos depois, o pai explica para o filho: eu não sei para onde que eu estava indo, eu estou acreditando que eu estou fazendo o meu melhor com o que eu estou vendo e estou acreditando no melhor no que eu não estou vendo.
liderar qualquer iniciativa transformadora, você sempre tem uma parte das respostas e você sempre vai ter uma série de dúvidas. Lidar com isso não é para todo mundo, tá? Você não empreende porque você sabe o que você está fazendo. Você empreende porque você confia na sua capacidade de executar e de aprender ao longo do caminho. Você vai errar. Ponto. Você vai errar. Isso é certo. Só não erra quem não tenta fazer algo diferente. Então, não dá para você se martirizar para sempre por um erro que você cometeu. Todavia, a liderança é a posição de maior... Como é que eu posso dizer? Ao mesmo passo que as pessoas acham, visibilidade e tal, não sei o quê. Mas, cara, você está rendido. Então, o meu time conhece todas as minhas falhas e todas as minhas qualidades, saca? Os meus sócios conhecem as minhas falhas e as minhas qualidades. Você vai tentando acertar no caminho. Mas não ter corrigido um erro especificamente que eu cometi e ter segurado mais tempo, dos recentes foi o que me marcou aí. Mas aí, se vocês quiserem saber alguma coisa mais específica também, fiquem à vontade para perguntar. Legal. Como as startups precisam patentear ou registrar as ideias, projetos, produtos ali? Só existe patente sobre desenhos industriais que possam ser desenvolvidos na indústria em lote. Então, se você está fazendo algo, se você está desenvolvendo um novo modelo de caneca Stanley para bater com as nossas canecas Stanley, isso aqui é patenteável. Modelo de negócio não é patenteável. Então, tudo que tem a ver com desenho industrial, algo que vai ser produzido na indústria, sofre de propriedade intelectual, tá? Um livro sofre de propriedade intelectual. Um modelo de negócio, uma ideia, código, não é protegido em propriedade intelectual. Tem várias coisas que você pode registrar a propriedade, a marca, um livro, um desenho industrial. Agora, tem coisas que você não consegue de fato. Exemplo, a Apple tem patente de toda a parte hardware deles. A Apple não tem patente de toda a parte software deles, tá? Então, aí você fala, Denis, mas se eu não patentear, alguém pode roubar minha ideia? Pode, faz parte do mercado. Tá? Não ache que você... Só que aí tem duas coisas assim que são importantes de vocês entenderem, tá? Aqui no Brasil, a gente tem um caso curioso que quando o Silvio Santos ficou sabendo que a Globo ia trazer o Big Brother, ele fez a Casa dos Artistas primeiro que todo mundo, né? Então, eu acho que isso gerou um medo coletivo. Eu acho que isso gerou um medo coletivo na galera de ser copiado, sabe? Só que assim, gente, sobre o medo de ser copiado, é importante saber duas coisas, tá? Provavelmente a sua ideia não é tão boa assim no momento que você a teve. E provavelmente as pessoas à sua volta não são tão boas assim para copiar tão rápido que você fez, tá? Então, quando você tiver um tamanho e uma comprovação de resultado, naturalmente vão entrar concorrentes, tá? Isso é natural. Agora, faz parte do risco de empreender alguém fazer primeiro que você, e não necessariamente a pessoa está te copiando, porque as oportunidades de inovação estão aí. Existe um debate no mundo de quem fez o avião, os irmãos Wright ou Santos Dumont, tá? Os americanos vão falar que são os irmãos Wright, a gente vai falar que foi o Santos Dumont. Mas se tem esse debate, não é a sua ideia necessariamente que está livre disso. Tá? Fala, Flávia. Quando você puder, tira essa besta, essa fera. Respeito. Minha avó está aqui, ela é apaixonada por ele, respeito. Não foi ela que ele mordeu, né? Pessoal, eu acho que se a gente pudesse resumir isso em uma frase curta, a ideia não tem que ser registrada, a ideia tem que ser executada. O que vai fazer a diferença, a ideia vai ser sua, vai ser do outro, a execução. E complementando... Está até dormindo, Denis. E complementando, não tem problema você não ser o único a fazer.
Tem problema você ser o pior de todos que fazem, tá? Porque se a gente pega Uber e 99, a maioria das pessoas tem os 2 aplicativos no celular. E o que ela vai escolher naquele momento depende do contexto. Ou vai ser o que vai chegar mais rápido, se ela tiver com pressa, ou vai ser o que vai cobrar mais barato, se ela tiver sem pressa. Tanto faz. Então, primeiro, ser o primeiro nem sempre é bom, porque eu gosto de falar muito que o Denis fala que o primeiro bebe água limpa, e eu falo, mas ele tem que cavar o poço, né? Então, tudo bem você ser o segundo a fazer, não tem problema, porque a parte difícil, grossa, alguém já fez, tá? Você tem que se esforçar para ser sempre o melhor. Mas se você é o primeiro ou o segundo, não é tão relevante assim. Mais perguntas, gente? Opa, me perdi aqui na aba das perguntas. Agora uma para diferenciar aqui. ASIS, Fucap Hub, Tech Vitória, Bibutton são concorrentes? Tem diferença entre elas? Acabei de responder essa pergunta. Deixa eu falar com vocês. Isso tem a ver também com o que a Juliana puxou lá no começo, tá? Então, assim, eu vou responder uma parte dessa pergunta dizendo o seguinte: um ecossistema se faz de múltiplos atores promotores de inovação. Nenhum ator vai ser bom em tudo. Então, você tem que procurar a casa que é a melhor casa para o seu projeto. E aí você pode, considerando as opções, escolher qual é a melhor casa para o seu projeto. Tá? E, dito isso, é normal que você tenham casas com... como é que eu posso falar? Que você tenham casas com... Casas que eu estou falando são esses ambientes promotores de inovação, tá? Com especialidades. Quando você pega a Hards, por exemplo, ela é especializada em hardware. Quando você pega a... Qual era, Flavia, aquela de... que o Zé entrou lá, de negócio de impacto social? Esqueci agora o nome. Aquela o quê? De impacto social. O prêmio? Tanto o Zé quanto o Pedro da Dessalles passaram lá. Ah, não lembro, não. Isso é antes da minha... Não, já foi durante já. Mas assim, igual, por exemplo, poxa vida, se surge um habitat focado em negócios de nova economia de energia, negócio de energia, por exemplo, e o seu projeto é disso, você não tem que pensar 2 vezes, vai para lá. Agora, sim, esses players especificamente são concorrentes? Alguns sim, outros não. Tá? Por exemplo, a gente atua em parceria com a Tech Vitória. Inclusive, amanhã eu acho que eu vou postar uma foto na minha rede social com o Rafael. O Rafael, que é o diretor executivo da Tech Vitória, é meu vizinho, ele mora aqui atrás. Nós 2 moramos na Quebrada, sacou? Então, a gente atua em parceria pelo bem dos projetos, tá? A parceria, ela nem sempre é possível, porque o que eu falei com vocês, gente, as relações estão acima dos negócios, os valores estão acima das relações. Se não tiver um fit de valores, não há parceria, isso é normal. Se não houver uma transparência e tal, às vezes também não dá. A Bibutton, por exemplo, ela é concorrente da gente na parte corporativa. Mas eu estava 2 dias, mas a gente já atua em parceria em algumas frentes. Quando a gente está no MCI discutindo pelo bem das startups, quando a gente está num painel, a gente está atuando como parceiro. Quando a gente está conversando com uma empresa, a gente está atuando como concorrente. Então, essas relações, elas são... depende muito de contexto que você olha, tá? A ACE, por exemplo, que está atuando aqui no estado, no programa de aceleração, ela é nossa parceira.
a gente originou 3 startups para o programa do FUNCIS 1 até agora, tá? Então, para a gente, é maravilhoso que eles invistam junto com a gente nas startups que estão passando pelo nosso programa. Putz, maravilhoso. Agora, a ACE também é concorrente se eu tiver no mercado de inovação corporativa, entendeu? Então, como a gente atua em múltiplas frentes, pode ser que a gente tenha esse paradoxo. Às vezes a gente está colaborando, às vezes a gente está concorrendo, tá? Agora, por exemplo, a Dersalis, que foi uma startup acelerada pela gente, veio da Tec Vitória. Enquanto estava acelerada com a gente, fez o programa no Findus Lab. Então, a Dersalis passou por 3 habitats, mais ou menos ao mesmo tempo, e não teve nenhum problema nisso. Da nossa parte, a gente não vê problema em atuar em colaboração. A única coisa que é complicado é que, às vezes, aquela análise das bússolas que a gente estava fazendo, que eu estava fazendo, pode se dar esse cenário. Por exemplo, se a Tec Vitória acha que o negócio tem que ir para a direita e a ASIS acha que o negócio tem que ir para a esquerda, o empreendedor vai ter que ver o que faz mais sentido para ele e escolher um lado. Nesse caso, nesse tipo de cenário especificamente, não dá para a gente colaborar por uma divergência de visão. Não é instituição contra instituição, olha, eu acho que o melhor caminho para o projeto é esse, você acha que o melhor caminho para o projeto é esse, o empreendedor vai ver o que é melhor e ele é soberano sempre na decisão e vai avaliar o que faz mais sentido para ele. Fala, Flavi. Inclusive, pessoal, isso aí está no nosso contrato, tá? Quem assina contrato ali no primeiro estágio, né, do processo, tá lá que a gente não tem exclusividade nesse sentido, que ele pode frequentar outros, a gente chama de APIs, né, ambientes promotores de inovação. Ele pode frequentar outros ambientes e tá tudo certo. A gente só precisa manter uma comunicação do que está acontecendo nos dois, justamente para ele não, né, se um puxa para um lado, um puxa para o outro, você fica girando ali no meio. Eu ajudei a redesenhar os processos da Tec Vitória, ajudei a redesenhar os processos do Findus Lab. Estava com o professor Valsemiro esses dias, dando várias ideias para ele de coisas que o Hub FUCAP tem que fazer. A Juliana, que estava aqui, ela está montando um novo Hub e eu converso com ela para caramba sobre isso. Do mesmo jeito que eu estou sendo transparente hoje em todas as respostas, é essa mesma maneira que a gente tenta conversar com todos os habitats, tá? Pelo bem de todas as startups e pelo bem do mercado. E aqui é importante vocês entenderem uma coisa, tá? Que é muito particular do mercado de inovação. Quando um projeto dá errado, todo o ecossistema de inovação sente. Não interessa quem errou. Tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se uma startup quebra e vários investidores perdem dinheiro com ela, não interessa de quem que é aquela startup. Todos os investidores em volta ficam mais desconfiados. Isso aumenta a percepção de risco e reduz a quantidade de dinheiro na mesa. Então, a gente pode colaborar por propósito, mas a gente também pode colaborar de maneira pragmática, porque cada erro no ecossistema de inovação reduz, piora o ambiente de negócios como um todo, tá? Independente de quem errou. Tá? Fechou? Agora, já que você estava falando aí, quais foram os maiores cases da ASIS? Estava falando que quem já passou por dentro de casa. Pessoal, a Dersalis chegou no Gartner, startup capixaba, conectada com muita gente, que a gente pegou na planta lá dentro da Tec Vitória e está voando. A Futurai, agora a Futurai foi investida agora aqui atrás, fala aqui atrás, que foi investida agora faz alguns meses, né, Flavi? Final de dezembro, né? Entre novembro e dezembro. Final do ano passado, isso. Acabou de fechar um contrataço com a Suzano, só ali eles vão aumentar o faturamento deles pra caramba, tá? Tem várias. Falar de filho é foda porque você sempre esquece um. O Zé já criou e vendeu a startup dele. Todos não. Boa parte dos nossos cases estão no Inovação com Y, com toda a história contada lá, tá? Tem várias
que ainda estão em desenvolvimento, e tem algumas que a gente não pode contar porque são do mercado corporativo, são spin-offs. Mas o que é público e a gente pode falar, está lá já gravado no Inovação com Y, com os cases lá registrados, tá? Mas eu colocaria Dersalis, Agrai e Futurai como talvez os principais cases mais recentes, assim. Tá? Exato. E daí, só pontuando que o Denis falou, né, do Inovação com Y, eu também coloquei a do Wilson, mas a do Wilson ainda é bem atual. Inovação com Y, as startups, quando a gente gravou já faz um tempinho também, as histórias já estão, né, hoje os resultados já são outros, né? A Agrai, por exemplo, ainda era raiz capixaba, e já, hoje virou Agrai, virou raiz, depois virou Agrai e foi vendida. Então tem o comecinho da história, mas não tem o que aconteceu lá na frente. A Sidney está falando aqui que daqui a pouco é ele também. Bom, qual a sua opinião sobre associações de startups? Você indica alguma e quais são os benefícios? Aí você tem que olhar cada uma delas. A gente é mantenedor da B Startups, a gente gosta do trabalho que a B Startup faz, mas, assim, em cada estado, você geralmente tem alguma entidade associativa tentando fazer um bom trabalho, tá? Eu não... Assim como eu falei que você sempre tem que procurar o melhor ambiente promotor de inovação para você e o seu projeto, a associação... Essas associações, gente, é importante vocês entenderem um ponto. Elas cumprem um papel institucional de relação com os atores, com o governo, coisas que a gente não tem tempo de fazer no dia a dia, e elas cumprem um papel do que elas agregam valor para você em curto prazo. E isso tem diferença das associações nacionais e das associações locais. Tá? Nacionalmente, a B Startups faz um bom trabalho, e localmente a Action faz também um bom trabalho. Tá? Inclusive, eu integro o corpo diretor da Associação Capixaba de Empresas de Tecnologia. Tá? Eu estou lá na diretoria de Inovação e Startups. Então, entendam esse viés também, tá? Somos mantenedores da AB e eu estou integrando a diretoria da Action. Estou recomendando 2 que eu conheço, mas que a gente é suspeito em falar. Tá? Zero indução essa sua resposta, né? Mas tá ok. Mas isso é bom, né? Mas estou sendo transparente, né? Eu estou marcando hashtag publi embaixo, então estou de acordo com as regras do CONAR. Depois eu vou ver se esse cheque chegou lá. Eita. Como eu começo a trabalhar com inovação? Queria mudar de carreira. Manda o currículo para eles. Se a Flavia deixar, você entra no time. Olha que filho da mãe, ele jogou para mim, gente. Mas isso é verdade, tá? A gente tem várias histórias aqui que começaram exatamente assim. Inclusive, um estava aqui na sala, mas acho que ele já saiu. Não merece nem ser nomeado mais se ele saiu. Quem? O Felipe. Ordinário. Tá no Fins Lab hoje. Então... Então, a gente gosta muito disso, sabe? O principal... a pessoa querer. É a mesma coisa do empreendedor, é também para o agente de inovação, né? Tá ali, querer estar ali, o perfil conta muito. Eu quero estar ali, eu quero aprender. Então, de coração pode mandar para a gente, sim. Eu falo uma coisa... sozinho, não, tá? Não sou eu sozinha, não. Eu falo uma coisa, gente, que para mim eu acho que é o maior privilégio de trabalhar com inovação. Ninguém vai entender o que você faz no fim do dia. Eu consegui explicar para a avó da Flavi, eu acho, tá? Mas eu estou há quase 10 anos trabalhando com isso. Mas qual é o maior privilégio? É que você conhece muita gente boa e muita gente maluca, tá? Então, assim, quando você fala que você trabalha com inovação, você vira um para-raio de maluco. Então, só que tem maluco que é muito bom, e tem maluco que é só maluco, sacou? Entre o maluco e o visionário, às vezes são 2 linhazinhas aí. É um privilégio você poder trabalhar com gente que você admira, saca? E aí, eu falo que é um puto de um privilégio mesmo, assim. Por mais que a gente esteja aqui para poder ajudar os empreendedores e ajudar as empresas, a gente aprende pra caramba com eles também, assim. Com os projetos, com a resiliência deles e tal.
E é sempre bom, eu como líder empresário também, muitas vezes falo coisas que eu estou precisando ouvir. E isso também é um privilégio de você sempre se manter, ativo, tá? Na base das coisas, tá? Isso é realmente um privilégio. Bom, tem uma que Você precisa, só um ponto aqui, tá, gente? Ninguém faz nada sozinho. Para surgir uma Anitta, você precisa da Camila Fialho. E a gente é a Camila Fialho da inovação. Mas vai. Se você não sabe o que eu estou falando, procura no YouTube. Ai, meu Deus do céu. A referência vai de 0 a 80 muito rápido, né? O Mas pessoal ok. acha que uma Anitta se faz sozinha, mas vai. Enfim, né? Que se não me engano, ela foi a da Lesha depois, né? Foi da Leste, aí brigou com as meninas tudo. As meninas tudo brigaram com ela. Denis, foca. O que foi, mulher? A nova O que é? Isso é público. Eu não vou ser processado por causa disso. Bom, voltando, eu acho que essa daqui já foi respondida, mas são duas perguntas em uma. Startup é o mesmo que uma empresa tradicional? E como as startups se mantêm financeiramente no início? Botou aqui, mesmo que no fim acabe com o juiz. Acabou no aniversário da Anitta, tá? Não acabou só no juiz, não. Depois que eles resolveram o negócio, elas fizeram as pazes. A diferença de startup para uma empresa tradicional, eu acho que eu tinha falado isso lá atrás, é a inovação, a escalabilidade e a escalabilidade técnica, você crescer mantendo qualidade, e a escalabilidade financeira, você aumentar o faturamento sem aumentar o custo. São essas três características. Como que ela se mantém no início? Aos trancos e barrancos, com a graça e força de Jeová. Assim, é difícil. É difícil. É muito difícil. Existe um termo chamado Vale da Morte, que é, geralmente, uma startup no começo, ela não paga nem o empreendedor, não paga ninguém direito, mas paga, você vai reinvestindo até que o negócio fique no azul e comece a crescer. Esse período é o que viabiliza algum investimento próprio e buscar, muitas vezes, uma linha de financiamento, dinheiro, enfim, alguma forma que você possa se sustentar, se manter, enquanto o negócio não entra no azul. Mas é normal elas operarem no prejuízo por um tempo. Deixa eu complementar aqui, eu até coloquei ali no chat, mas na verdade, mesmo no comecinho, ela não se mantém, né? Quando você está começando o negócio, você não tem nada, você não está vendendo, então não se mantém. É você que mantém ela, é o contrário, né? Quantos... A gente está falando aí da Futurai, que máximo, né? Fechou com a Suzana e tal. Poxa vida, quem manteve a Futurai no começo foram os sócios, né? Foi o Felipe e foi o Arthur. Eles pagavam tudo que tinha que pagar até eles começarem a vender. Arthur, menino de ouro, inclusive. Ai, gente, Arthur é tão fofo. Vocês vão... Tem episódio gravado com ele, daqui a pouco a gente lança, vocês vão ver. Mas tem uma coisa que eu acho que é legal a gente ressaltar. Muita gente fala, eu tenho uma ideia, eu quero ter um negócio, então eu vou buscar um investidor para eu poder trabalhar e criar uma startup a partir daquilo e a partir daquele investimento. Não vai rolar. Como a Denis falou, sempre tem um maluco, né? Então pode ser que tenha alguém que invista, é o que a gente chama de investir em PowerPoint, tá? E aí abre aspas, uma citação, né, do filme, a gente tem pouquíssimos projetos investidos em PowerPoint, o do Eike Batista foi um deles, né, e o filme tá lá na Netflix, o Denis não gostou, eu gostei, aí assistam e O filme é horrível. tirem as suas conclusões. Mas, pessoal, no começo, o investidor, ele não vai chegar para você, que legal, você quer empreender e você precisa de dinheiro, então, para se manter enquanto o seu negócio... Não... Toma aqui. Jamais. Ele só vai investir quando você já tiver ralado ali um tanto, já tiver começado a vender, mesmo que seja com MVP, a pior versão, né? A gente brinca que é a mínima vergonha possível, né?
Você tem que começar a vender, aí ele vai ver, de fato, olha lá, essa pessoa tá engajada, porque se nem você acredita no teu negócio para começar e fazer ele rodar com ou sem dinheiro, por que o investidor vai investir? Né? A tua obrigação é acreditar primeiro, né? No fim do dia, e não é, e ninguém tem a obrigação de acreditar na sua ideia. Você consegue convencer as pessoas a acreditarem em você e na sua capacidade de realização. E elas acreditam em você tendo evidências de que você está trabalhando, fazendo todo o possível, se dedicando a tocar o projeto. Tá? O Vinícius mandou aqui no chat como faz para submeter uma ideia, quais os pré-requisitos. A gente vai mandar um link para vocês poderem fazer. O pré-requisito principal a gente já falou aqui, a capacidade de ouvir um feedback e levar no coração, entendendo que não é pessoal nada que a gente falar. A gente faz uma análise técnica, ambiente seguro, predisposição positiva, sempre para tentar ajudar você a entender qual é o próximo passo. Capacidade de ouvir é a única coisa que a gente pede. Bacana. Tem uma pergunta sobre isso aqui. O que fazer quando o empreendedor é reativo e não recebe bem feedbacks? É deixar a vida ensinar. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende batendo a cara. A resposta mais curta e objetiva até agora, né? Tipo... até perdi o rumo aqui. No ecossistema capixaba, por que uma startup deve escolher a Exis e não outras aceleradoras? Ih, essa daqui é provocativo, hein? Eu sei quem fez essa. Eu sei quem fez essa. Você não sabe, não é anônimo. Fui eu. Oi? E de novo, não fui eu. Eu acho que foi a Flavia que fez essa. Foi não. Tem alguém aqui que quer saber o diferencial e não fui eu. Eu vou responder essa, porque a gente é bom. Aquela brincadeira, vai lá. Não, gente, assim... A gente se preocupa de fato com os empreendedores. A gente tenta ser o melhor sócio que vocês têm, independente de ter equity. Independente de você estar com a Exis, a gente vai tentar te ajudar. A gente é bom, a gente faz isso há muito tempo, a gente já ajudou muita gente, a gente tem método, a gente tem gente boa, mas eu acho que o ponto principal é a gente se importa de verdade com todo mundo que está dentro da Exis. Eu acho que esse que é o nosso maior diferencial. Você não se sente mais sozinho depois que você está aqui. Fala, Flavio. E eu não sei quem perguntou, mas eu vou deixar uma dica aí, tá? Não escuta o que o Denis falou, não, porque ele é suspeito, né? Ele é o CEO da Exis, eu também não conto, nem a Nana, nem o Diógenes. Pergunta para quem passou por aqui. Acho que a melhor resposta que você vai ter é por quem passou por aqui. Porque, claro que a gente tem... na cabeça até o nosso discurso comercial, né? Então não tem jeito, a gente sabe os diferenciais aqui de cor e a gente vai falar para vocês nesse sentido. Mas eu acho que a resposta mais sincera que você vai ter para essa pergunta é pelas startups que passaram por aqui. Acho que é onde você vai ter o feedback mais sincero do porquê aqui e não em outro lugar. Inclusive de quem não seguiu com a gente, tá? A maior parte dos projetos que passam pela gente param no processo de validação, ou porque o empreendedor, ou porque o projeto não mostraram, não conseguiram comprovar ali, atingir alguns indicadores. Mas as relações são maiores do que o negócio. Eu já falei isso pela terceira ou quarta vez aqui. Tá? Eu estava ontem, Flavio, eu estava ontem no Caneg, fui dar uma palestra lá, eu encontrei o pessoal da Reversiclo, né, o Robson. O Robson, inclusive, foi um dos primeiros projetos orientados pela Flavia, quando a Flavia entrou, né? E o Robson foi um empreendedor, a Reversiclo, ela tem um excelente propósito, a gente não chegou no denominador comum do futuro da Reversiclo, então houve olha, eu acho que a Reversiclo tem que ser isso, o empreendedor acha, não, acho que a Reversiclo tem que ser aquilo, tá tudo certo. Relações acima dos negócios. Até hoje, né, o Robson manda mensagem para a Flavia, manda mensagem para a gente, está perto da gente, mesmo ele não tendo continuado no nosso processo por uma divergência de para onde que tem que ser o negócio. E aí você fala, Denis, mas vocês só seguem se o negócio for
na direção que vocês estão apontando, a gente só vende aquilo que a gente compra e acredita muito, porque esse mercado é feito de credibilidade. Então, assim, a gente só vende se a gente conhece e acredita muito em você. O seu projeto sempre tem coisa para melhorar, sempre vai ter coisa para melhorar. Tem coisa para melhorar na ACE, no seu projeto, qualquer empresa sempre tem coisa para melhorar. Agora, se a gente acredita em você, se a gente compra você, a gente vende você para Deus e o mundo. E esse é o meu papel, e esse é o nosso papel aqui, tá? Quando o empreendedor pega um caminho que a gente não acredita, aí entra aquela questão, valores estão acima das relações. A gente não vende aquilo que a gente não acredita. Então, a gente mantém a relação, mas não mantém os negócios aí, né? E deixa eu deixar mais um... Deixa eu deixar, é ótimo, né? Desculpa, Val. Deixa eu colocar aqui mais um case que eu acho bem legal, que é o case da Certificafé, né? A Certificafé é uma startup de Minas que esteve com a gente, ela chegou na pré-aceleração com a gente, e eu vou contar aqui porque ele está gravado também, daqui a pouco chega lá no Inovação com Y, vocês vão poder ouvir. Mas foi uma startup que vai englobar aqui várias das perguntas que vocês fizeram. Ela começou com a gente, já tinha uma história, lógico, antes, depois ela veio com a gente, primeiro a API, e ela saiu da ACES para ir para uma outra aceleradora, a Novo Agro, que tinha o core ali que batia mais com o que ele precisava naquele momento, e a relação continua. Até hoje, o Mauro, né, quando ele vai, né, para o Espírito Santo, ele procura o Denis, quando ele vem para São Paulo, ele me procura, e a gente conversa muito, e a gente faz ainda mentoria juntos, né, algum assunto específico. Então, não é só quem chegou lá, quem pegou o recurso com a gente, né, Fomenta, estou viciada aqui, quem pegou investimento com a gente, mas quem saiu também. Então, no fim, a gente sempre é pró-empreendedor. Isso é uma essência nossa, e os investidores sabem disso e as empresas sabem disso. Então, a gente entende que a base do ecossistema é o empreendedor. O empreendedor, ele se vira sem investidor, mas o investidor não consegue fazer isso sem o empreendedor. Então, o lado mais forte dessa equação tem que ser o empreendedor, e se a ACES não puder ajudar, a gente nunca vai atrapalhar. Esse é o nosso mantra. Então, o que a gente puder fazer, se o empreendedor acha que a gente é a melhor casa para ele, vamos juntos. Se ele deixa de acreditar isso, contratualmente a gente sempre vai tentar resolver da melhor maneira possível para não atrapalhar. Essa que é a nossa essência. O Mauro, por exemplo, é uma das pessoas que vocês podem perguntar, mas assim, a Júlia Caiaro da Global Touch é do ciclo de 2016 nosso. Gente, a maior parte das aceleradoras ou habitat de inovação não mantém uma relação tão produtiva com os empreendedores e startups quanto a gente mantém. A Júlia, eu vou ter uma call com ela amanhã. A Júlia eu conheci em 2016. Entendem o que eu estou querendo dizer? A Júlia, a gente já não tem mais... A gente tem uma relação de cliente-fornecedor, porque elas ajudam a gente hoje numa coisa, e a gente sempre tenta contratar as startups que passam pela gente quando cabe, né? Afinal de contas, um negócio vive se tiver cliente, e o que a gente puder contratar das startups, a gente vai contratar. Mas, assim, a Júlia me liga para pedir conselho até hoje, e, cara, tem anos que a Júlia já saiu do nosso ciclo. Eu faço a brincadeira que o Zé da Grai, eu fui orientador dele. O Zé entrou num momento que a gente nem estava com um ciclo aberto, né? Nem estava recebendo novas startups, que foi quando a gente abriu nosso espaço na Reta da Penha. E caramba, o Zé já me ligou para perguntar: Denis, estou pensando em ter filho, cara, o que você acha? Eu falei: velho, isso aí já não tá na minha ossada não, bicho, aí já, desculpa, isso aí você se vira sozinho. Acabou de babar nos filhotes? Denis, como a gente já está chegando aí no horário final, eu vou pedir para antes da Nana fazer ali as últimas perguntas que ela tiver, já compartilha a tela aí com o pessoal, para o pessoal pegar os links, já irem ali preenchendo. Eu? Sim.
Ixi, eu até fechei aqui. Então peraí, eu fechei também, porque você estava compartilhando, eu já fechei. Abre alguém aí, já tô na... Deixa eu achar aqui. Então, pessoal, enquanto isso, a gente vai... Vou abrir aqui para vocês de novo a apresentação, né, para vocês poderem pegar nos links. E, Nana, solta mais uma enquanto eu vou abrindo aqui, porque não tem problema, tá aberto. Beleza. Quero vender minha startup e meu sócio não quer. O que devo fazer? Conversar. Se não resolver, busca um mediador de conflitos. Tá? Se você estiver no Espírito Santo, conversa com Felipe Valfri, que é o advogado das estrelas aqui no ecossistema de inovação. Tá? Ele ajuda bem a resolver esses conflitos entre a sociedade. Ele é o nosso advogado, ele é o advogado que a gente indica, porque ele é sempre pró-empreendedor e pró-negócio. Então, procura alguém para poder ajudar você a resolver isso, se a conversa não está resolvendo, tá? Se a conversa não está resolvendo. Deixa eu dar recadinhos aqui, antes da Nana jogar a próxima. Pessoal, essa lista ela é muito bacana e importante para a gente, tá? Até para a gente poder registrar. Vocês viram, essa é uma ação que faz parte do edital de fomento, né? Então, todo mundo que estiver aqui, depois for para análise de ideia, vai poder fazer o trabalho ali de aceleração na primeira etapa com a gente, sem custo nenhum. A gente já vou colocar esse link aqui, mas vou deixar um tempinho para vocês pegarem um link de presença, da lista de presença, e preencherem para a gente. Nana, se puder jogar ele também aqui no chat, por favor. A Nana já jogou. Então, lista de presença. Vou deixar aí na tela enquanto você faz mais uma. Depois a gente vai fazendo essa troca aí para encerrar. Vovó tem pergunta. Tem mesmo, vó? Ou você errou o botão? Não confio em você. Nossa senhora, eu, depois dessa, deserdava. Olha lá, errou o botão, eu conheço a família. Joga aí, Nano, eu vou resolvendo aqui, eu vou ligar e vou ver se tem uma pergunta aqui, coloca aqui pra gente. Beleza. Então, se não tiver a pergunta da avó da Flavi, uma bonita aqui pra gente encaminhar para o final. Qual o caminho das pedras para inovar e não errar? Bem parecida com umas que já foram respondidas por aí. É você trabalhar numa oportunidade certa. Então, se vocês buscarem pelas principais causas mortes de startup, uma das principais você está trabalhando numa oportunidade, num problema que não é tão relevante assim. Tá? A segunda coisa é a sua solução não ser muito melhor do que a concorrência. Não vale a pena fazer um iFood que seja 5 ou 10% melhor. Faz sentido você fazer um troço muito diferente do iFood e que seja muito melhor para alguém. Tá? Não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor para alguém. Tá? A outra coisa que eu poderia colocar é pensar em fluxo de caixa desde o dia 1. Um negócio que não faz caixa morre fácil. Fica muito dependente de investimento e deixa todo mundo estressado. Quanto maior for a capacidade do seu modelo de gerar caixa, maior vai ser, inclusive, a sua disponibilidade de capital. Capital financeiro e capital de investidor. Tá? E outra coisa, mensure e divulgue todos os resultados que você tiver na empresa. Trabalha no problema certo, solução 10 vezes melhor, fonte de receita que gera caixa, mensura e divulga todos os resultados que você tiver, independente do... Comemore todas as pequenas vitórias. Tá? Isso é muito importante. As pessoas gostam de ver movimento. Tá? Vovó tem perguntas? Vou deixar... Desligou na minha cara. A família toda é mal criada, né? Você tá aí, né? Tá ouvindo. Depois eu te ligo e a gente conversa. Desligou na minha cara ainda.
Clique na imagem, Nana, não é por nada não, mas vai ficar difícil clicar na imagem aí. É porque na apresentação depois eles vão receber essa apresentação. Toma, trouxa. Tá vendo os erros aí, gente, que a gente tava falando? Desculpa aí, pessoal. Vocês vão receber essa apresentação, então vocês vão poder clicar em tudo. Mas a Nana vai colocar o link aí agora da análise de ideia. Para quem tinha perguntado como escrever uma ideia, né, como apresentar para a gente, é nesse link que a Nana vai colocar aí agora. E, Denis, para de zoar a vovó, que você sabe muito bem que dessa sala, a pessoa que mais ouviu os nossos podcasts foi vovó, tá? Inclusive, pessoal, vocês não sabem, mas ela que revisa os nossos textos lá de podcasts, que daqui a pouco vocês vão ver, ela que faz a revisão deles tudo. Então... Eu estou em paralelo aqui testando a Whisper da OpenAI. Você vai ver agora, depois eu te mando aqui a qualidade das transcrições que ele está fazendo. Não é melhor que a da vovó. Não, não é, mas como é que eu posso falar? Ela vai focar só no que é importante, não no trabalho grosso, entendeu? A vovó, no caso, não a tecnologia, né? Tá, joia. E você que é grosseira, ela não é não, pelo menos comigo. Já chegou uma análise de ideia aqui, hein? O Vinícius tá ligeiro. Estava sedento por esse link. Tem mais pergunta, Nana? Eu vou deixar aí a tela. Até tem, mas como a gente já tá ali no finalzinho... Vou fazer Pessoal, eu vou responder tudo que vocês tiverem aí. Quem não e aí fiquem à vontade, tá? Mas assim, a gente tinha marcado até 9h30. Vou tentar responder tudo aqui, mas fiquem à vontade. Tem tá? quantas, Nana? Parem de mandar superchat, né? Eu falei, Pô, a gente devia ter feito isso no YouTube. No YouTube, Não, tem algumas que já foram respondidas aqui em outras perguntas. Vou deixar só mais uma aqui, que acho que é a mais diferentona que tem aqui, mas as outras elas já foram respondidas, tá? Vamos ver. Então, seria incoerente ou precipitado iniciar uma startup que englobe vários nichos? Sim. Foco. Aquele ditado, dividir para conquistar, é quando você quer conquistar os outros. Se você está querendo construir alguma coisa, mantém um foco, um nicho por vez. Masteriza, fica muito bom num nicho antes de você pensar em abrir outro. Tá? Seu dinheiro, seu tempo e sua paciência podem acabar antes de você, por estar dividindo a atenção, conseguir explorar qualquer um deles, tá? Acabou, Nana? Tem mais? Fechou? Fechou, né, gente? Eu não quero também o pessoal aqui depois falar lá, esses que fica demorando para responder. Faz um negócio 30 horas. Então, deixa eu fazer o merchan. Pessoal, 2 conteúdos de inovação com Y, a gente já falou várias vezes, né? Então, merchan feito. Mas a gente tem também o 12 Atitudes de Quem Inova, que é o nosso livro, nosso primeiro livro. O outro já está no forninho. Esse é o nosso primeiro livro. E ele traz aí um compilado do que a gente foi aprendendo, ouvindo, né, com esses empreendedores que passaram pela gente por tantos anos de trabalho. É um livro muito bacana, assim, eu sou suspeita, obviamente, mas é um livro curto, mas eu gosto de falar que ele é um condensado, né? Ele tem poucas páginas, mas o que tem aí vale muito. É um livro interativo, então você pode baixar ele, se quiser imprimir, fazer os rascunhos, tem os espaços ali, tem várias provocações, é um livro para ser prático, tá? Não é uma leitura só, é quase como se fosse um manual de bolso, então você vai ler e vai fazer, vai ler e vai fazer. Isso com certeza vai ajudar bastante. Compartilhem, a gente, por enquanto, pelo menos esse livro está sendo distribuído gratuitamente, então é só entrar aí, clicar e baixar, não precisa colocar e-mail, nada, só clicar e baixar mesmo. A gente só pede que se vocês gostarem, e vão gostar, né, e forem compartilhar com alguém, não compartilhar direto o arquivo, né, só pedir para mandar o linkzinho, porque isso ajuda a gente, porque daí tem a contabilidade, né, para a gente conseguir medir o alcance que
que a gente teve aí com o livro, que foi também revisado pela vovó, pessoal. Então, vocês vão ver lá o nomezinho dela. E fechamos, galera. Como vocês estão? Satisfeitos? Tem mais alguma dúvida? Se tiverem dúvida também, manda para mim ali. Eu vou mandar para vocês o material depois, no caso, amanhã. E aí vocês podem também. Tem alguma dúvida? Manda ali, eu passo para o Denis aqui, a gente tenta sanar também, de alguma forma. Se quiser responder também pelo link de forma anônima, só me avisa que eu vou ficar de olho lá, para ver se chegou mais alguma coisa. Mas obrigada por vocês estarem aqui hoje, ouvindo essa lavação de roupa aqui, que exposição, né? Mas eu agradeço pela presença de vocês. E aí, Denis, vocês querem deixar, Denis e Flavi, deixar uma palavra final? Você está no mudo, Denis? Denis está falando no mudo. A gente não sabe tudo, mas o que a gente sabe, a gente gosta de compartilhar. Espero que tenha feito sentido para vocês esse papo. A ideia é ser um papo mais descontraído e abrir a casa para vocês com todas as coisas boas e delicadas que o nosso ofício e as nossas relações têm. Espero que vocês tenham gostado. Contem com a gente, tá? Sempre. Por hoje é só, pessoal. Vamos embora? Gente, desculpa pelo Denis, essa é a única coisa que eu tenho para falar. Desculpa. Desculpa pelas coisas indelicadas que saíram aí no meio da conversa. Ah, tá. Porque o Estênio Garcia tá bom. Pelo amor de Deus, para, homem. Obrigada, para. gente. Deixa eu parar aqui a gravação.